Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andresa, deste módulo em que vocês já estão na primeira aula. Eu espero que estejam gostando das leituras. E eu estou gravando esse vídeo para vocês, para a gente trabalhar um pouquinho algumas ideias interessantes nessas duas primeiras leituras que vocês tiveram. O primeiro texto foi o modelo de Tomazello sobre a evolução cognitivo-linguística humana, e o segundo texto, um pouquinho mais fácil, uma leitura mais corrida, mais tranquila, que é o texto As Primeiras Formas de Linguagem. Então eu vou trabalhar um pouquinho com vocês alguns pontos legais para vocês refletirem, para vocês, se necessário, voltarem à leitura dos textos, caso vocês não tenham compreendido. E esse vídeo, na verdade, é só para a gente ter algumas ideias e vocês refletirem sobre algumas ideias. Não vai ser um vídeo com o objetivo de explicar o texto, não é nada disso, mas algumas coisas, alguns pontos interessantes, algumas coisas legais de serem retratadas, ok? Então, como vocês podem ver, pessoal, é uma apresentação bem simples. Algumas anotações que eu coloquei nessa apresentação do Prezi, que eu vou pedir depois ao coordenador para compartilhar com vocês o link para que vocês possam ter acesso. Mas, de qualquer forma, o Prezi, essas apresentações são as mesmas que eu vou comentar com vocês. Então, eu já deixo bem claro aqui, para vocês terem uma noção de que são só algumas explanações de algumas ideias acerca dessas primeiras leituras, e que esse vídeo não vai substituir a leitura dos textos que estão no Moodle. O interessante é só para refletir sobre essas ideias, verificarem se vocês detectaram essas ideias e de que forma uma segunda leitura vai aguçar um pouquinho mais a curiosidade de vocês, ou vai esclarecer alguns pontos que não ficaram tão claros durante as primeiras leituras, ok? O texto 1, que é o texto do Tomazello, ele já começa falando um pouquinho sobre a questão da linguagem simbólica, que hoje nós nos comunicamos com essa linguagem simbólica. E aí vem então a primeira noção, né? O que é o símbolo? O que é esse símbolo que está tão presente na nossa comunicação, no nosso dia a dia, que é tão marcante? E eu vou fazer uma ligação da conceituação do símbolo com outros dois itens para ficar mais fácil para vocês compreenderem. Antes da gente ver o que é o símbolo, a gente tentar entender o que é o índice, o que é o ícone, para depois a gente chegar no símbolo e verificar que os três, na verdade, estão muito presentes na nossa comunicação hoje. Seja ela uma comunicação escrita, seja a nossa comunicação falada, seja a comunicação que a gente explora muito nos meios midiáticos, enfim, o que vem a ser esse símbolo? Bom, para a gente entender então um pouquinho do que é o símbolo, o que é essa linguagem simbólica que nós usamos tanto no nosso dia a dia, eu vou fazer então essa relação com outros dois conceitos que também vão ajudar e vão esclarecer para vocês o que é o símbolo. Esses conceitos são relacionados ao ícone, ao índice, para depois nós chegarmos no símbolo e o que é essa linguagem simbólica. O que eu coloquei aqui como conceito de ícone para vocês e depois eu vou dar um exemplo. O signo que se assemelha a um item de alguma maneira. Se nós estamos falando de um item, mas nós não temos esse item na nossa frente, uma maneira muito fácil de nós representarmos esse item é através de um ícone. Se você mostra uma imagem, se você mostra um desenho, se você mostra uma gravura, é muito mais fácil você compreender. Então, quando você está conversando com alguém e você fala que você vai comprar um cachorro, e você explica para a pessoa qual é, então, a raça desse cachorro que você vai comprar. Muitas vezes as pessoas não entendem as terminologias, mas se você pega uma fotografia no seu celular e você mostra para a pessoa uma foto semelhante ao cachorro que você tem o desejo de comprar, a pessoa automaticamente já vai fazer uma relação direta com o que você está mostrando. Então, o ícone é o que nós usamos muito no nosso dia a dia, através de imagens, através de gravuras, através de fotografias, enfim, são coisas que facilitam, e elas facilitam muito no campo visual. É uma comunicação que de imediato nós conseguimos entender o que ela é. Quando a gente passa para o índice, também tem uma relação direta com esse objeto. Só que o índice, ele compartilha uma propriedade, algo em comum.
que esse item, ou que esse objeto, ou essa coisa que nós estamos querendo explicar. Vou agora para a parte comercial. Vamos imaginar que eu vou ao supermercado e eu digo a vocês que eu vou comprar um Omo. O fato de dizer uma marca, eu estou dizendo uma coisa relacionada a um produto que eu vou comprar. E isso é muito comum também na nossa comunicação com as pessoas no nosso dia a dia de forma geral. Para simplificar muitas vezes a nossa fala ou a nossa escrita, nós associamos, nós relacionamos a propriedades das coisas para tornar mais fácil a compreensão com quem nós estamos nos comunicando. Então, se eu falo que eu vou ao supermercado e eu vou comprar um sabão em pó, vocês estão relacionando a um item direto. Se eu falo que eu vou ao supermercado comprar uma específica marca, é uma propriedade desse item direto. E muitas vezes nós fazemos isso no nosso dia a dia, quando nós falamos e nós usamos essas propriedades dos itens para facilitar, muitas vezes para encurtar, muitas vezes para esclarecer, muitas vezes para tirar a dúvida que gerou naquela pessoa com quem nós estamos nos comunicando. A gente compartilha então dessas propriedades do item que a gente está tentando explicar para fazer com que essa comunicação fique clara, com que exista uma comunicação de fato. Só que isso nós usamos constantemente e de forma quase que involuntária. A gente faz com o sentido de que a nossa comunicação seja uma comunicação direta e compreensível. Então é muito comum, quando nós estamos nos comunicando, nós relacionarmos tanto o ícone quanto o índice quando nós estamos nos comunicando e tentando explicar alguma coisa. Mas onde entra então a questão do símbolo? Vamos entender então o que é o símbolo e por que ele é um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais elaborado? O símbolo, na maioria das vezes, não é porque ele compartilha uma propriedade que é óbvia para todo mundo, mas é um item que foi combinado, muitas vezes por questões convencionais, outras vezes por questões consensuais da pessoa com quem você está se comunicando. Vou usar um exemplo bem simples para vocês, de um item associado à questão convencional. Quando nós estamos no trânsito e nós olhamos um semáforo que indica a cor vermelha, a cor amarela e a cor verde, isso é um sistema convencional, que na verdade ele é tão convencional que ele se tornou uma regra, ele é associado a leis. Aonde que, se você olhar para um semáforo e você observa, a cor vermelha, está escrito pare? Não tá, mas foi relacionado a uma convenção. Em um determinado momento, aquilo se tornou convencional de forma que era uma regra para que todos obedecessem. A mesma coisa o verde. Quando você olha para o verde, está escrito siga? Não tá. Mas foi convencionado que quando o sinal abre e aparece a cor verde, você pode prosseguir, que é a sua vez, o seu momento de proceder nessa via. Então, foi um símbolo que foi associado a cores e a alternância de cores, o vermelho, o amarelo e o verde, para representar o momento em que você deve prosseguir no trânsito, ou você deve parar, ou você deve ter atenção. É um símbolo tão convencionado que ninguém mudou. Vocês já foram em algum lugar onde vocês observaram um semáforo em que as cores eram diferentes? Vocês já viram, por exemplo, um semáforo com marrom, com roxo, com rosa, com laranja? Não. É um símbolo isso, existe uma comunicação, não é uma comunicação que está escrita, é uma comunicação visual que se tornou uma convenção e através disso leis foram criadas e regras foram criadas para que todos entendessem essa mesma convenção. Vamos pensar agora numa coisa mais simples. Quando a gente combina algo com alguém de forma consensual. Pensem num jogo de cartas. Vamos pensar no mais simples. Quando você está jogando truco com alguém. Você cria na sua comunicação com o seu parceiro de cartas vários símbolos
de forma que você consegue se comunicar com ele dando sinais ou através de gestos ou sons que você emite para que o seu parceiro entenda quais são algumas cartas que você tem nas suas mãos. Isso é uma coisa que muitas vezes existem alguns símbolos que você combina com o seu parceiro de truco que só você e ele sabem qual é o combinado, como é que funcionam as regras desse combinado. Então, nesse caso, a gente está falando de símbolos de uma relação consensual. Você combinou com o seu colega de cartas e só ele sabe quais são as cartas ou a simbologia das cartas que você tem na mão. Quer dizer que a dupla que está jogando contra você pode ser que muitas vezes não entenda quais foram os símbolos que foram combinados. Então, quando a gente fala de símbolos, a gente está falando de coisas convencionais que muitas vezes já viraram regras, já viraram normas, já viraram práticas que todas as pessoas entendem. Mas, ao mesmo tempo, o símbolo tem uma característica de particularidade. Você pode criar um símbolo, uma maneira de comunicação exclusiva entre você e a pessoa com quem você está se comunicando, onde só vocês nessa comunicação conseguem entender o que esse símbolo representa. Então, por que eu digo que esses três são muito presentes no nosso dia a dia? Quando a gente fala do ícone, do uso de imagens, da exploração de figuras para facilitar, é porque é um meio muito fácil para as pessoas que têm a habilidade de compreender rapidamente pelo visual. Quando ela vê uma imagem, ela já sabe o que está sendo falado, já sabe o que vai ser explicado a respeito daquela imagem. Quando a gente fala de um índice, o índice já são as características daquele item com que a gente está falando. E muitas vezes, para a gente facilitar a nossa comunicação, a gente costuma explicar as características das coisas para facilitar. Quando a gente vai para a parte do símbolo, a gente já não está mais falando só da questão do visual, de você observar a imagem e vê-la como ela é. A gente não está falando de propriedades, mas a gente está falando de ligações convencionais. São coisas que nós criamos, muitas vezes para estabelecer regras, outras vezes para facilitar a comunicação, outras vezes porque não encontramos palavras para dizer aquilo que a gente quer dizer, então a gente cria um símbolo. Vou dar um outro exemplo para vocês de um fato consensual com relação ao símbolo. Se vocês observarem os casais, as pessoas que possuem os relacionamentos amorosos, elas criam palavras carinhosas para se referir ao seu parceiro. E o fato de criar uma palavra carinhosa, uma palavra relativa ao amor, é um símbolo, porque muitas vezes somente essas pessoas envolvidas nessa relação amorosa sabem o que essa palavra quer dizer, ou sabem o que essa palavra representa na relação. Então, é uma palavra que foi criada, muitas vezes um apelido carinhoso, ou algo que aconteceu e gerou uma palavra inusitada, e toda vez que o casal lembra dessa palavra, lembra do que está envolvido, mas é somente o casal. Então, é uma coisa consensual, é um símbolo que foi criado na comunicação entre esse casal, e só eles conhecem. Não é uma coisa convencional, não é uma coisa que virou regra, não é como eu falei para vocês no sinal de trânsito e as placas de trânsito em que você vê e você associa as questões convencionais que já viraram regras. Então, o símbolo, ao mesmo tempo em que ele é algo que permite uma comunicação geral, onde todos vão observar e vão entender, ele também é uma coisa muito simples e uma coisa muito individual, de uma relação entre duas pessoas que vão criando o tempo todo. E se vocês forem pensar por que os três estão tão presentes na nossa comunicação, é porque nós o tempo todo, para melhorar o nosso nível de comunicação, nosso nível de relacionamento com as pessoas, a gente tenta se fazer claro para elas. Então a gente sempre quer deixar a nossa fala uma fala compreensível. E nós vamos usando esses recursos e esses artifícios que a língua nos oferece para fazer a nossa comunicação ser assim.
Quando nós falamos então da questão do símbolo e da linguagem simbólica que o texto começa a apresentar, é exatamente essa ideia da nossa capacidade de criar elementos, criar palavras ou criar condições associadas às palavras ou às imagens para fazer a nossa comunicação ser compreensível. E muitas vezes elas são tão particulares e tão individuais que somente naquele contexto é possível observar isso. Eu vou usar um exemplo da minha vida para vocês entenderem o que aconteceu para chegar num símbolo. Com relação ao ícone, ao índice e ao símbolo. Eu vou usar primeiro o do ícone para vocês entenderem. Há algum tempo atrás, nós tínhamos uma moto para vender, eu e meu marido, e nós colocamos então uma placa do lado de fora da nossa garagem, escrito "Vende-se moto". E nós colocamos então a imagem dessa moto que nós queríamos vender. Então, através da imagem, a imagem real dessa moto, todas as pessoas que passavam e visualizavam essa placa de venda, elas já sabiam de qual veículo, de qual moto se tratava, olhando pela moto, pela imagem, né, pela fotografia da moto. Vou dar agora um outro exemplo associado. A mesma placa de vende-se pendurada na minha garagem, mas ao invés de colocar "vende-se uma moto" e colocar a imagem dessa moto, eu retiro a imagem e coloco simplesmente "vende-se uma Kawasaki". Eu estou dizendo uma propriedade dessa moto que eu quero vender. Que propriedade que é essa? É uma marca. Quando eu estou falando da marca Kawasaki, "vende-se Kawasaki", pode ser que não seja compreensível para todos. Quando a gente volta para o ícone, que é a imagem, todas as pessoas que conhecem a fotografia ou conhecem uma moto, quando elas olharem a imagem, elas sabem que se trata da venda de uma moto. Quando eu vou para o índice e eu coloquei uma propriedade dessa moto, que é a marca dela, pode ser que nem todos compreendam. Aquelas pessoas que não sabem que Kawasaki se trata de uma marca de moto, pode ser que elas não saibam qual é o item que eu estou vendendo. Vou então colocar aqui a questão do símbolo. Se eu retiro essa placa onde estava escrito "Vende-se Kawasaki" e eu coloco "Vende-se Lulu", que foi uma regra convencional e consensual que foi criada na minha família, será que as pessoas, quando passarem à porta da minha casa, vão saber que a Lulu está se referindo a uma moto? Vai ficar mais difícil ainda. Pode ser que elas pensem que eu esteja vendendo algum bichinho de estimação e provavelmente vão associar algum cachorro. Mas será que elas vão saber que toda vez que se referir à moto, está na verdade se tratando de alguma coisa consensual que aconteceu na minha família? Quando que aconteceu isso? E é um fato real que eu compartilho com vocês. Nós temos um afilhado muito pequeno que não consegue falar ainda a palavra moto. Então, todas as vezes que ele queria fazer passeio de carro, ele apontava para o carro e dizia "bubu". Como ele não sabia falar a palavra moto, ele apontava para a moto e dizia "lulu". No nosso contexto familiar, foi criado então um símbolo. Todas as pessoas que participaram desse episódio, quando meu afilhado criou esse novo símbolo, todos conhecem então essa moto como sendo Lulu. Todos sabem, através da plaquinha "Vende-se Lulu", que nós estamos vendendo a nossa moto. Mas será que as pessoas que não participaram desse contexto da criação do símbolo, quando elas passam em frente à minha casa e visualizam essa plaquinha, será que elas sabem que Lulu é uma moto? Dificilmente elas vão acreditar que se tratam de uma moto, a não ser que eu explique essa mesma história que eu estou explicando para vocês. Então, como vocês podem perceber, o símbolo muitas vezes ele só é compreendido no contexto em que ele surgiu. E isso acontece naturalmente, isso acontece em diversos contextos, e ele é uma coisa que vai acontecendo gradativamente conforme nossos dias vão passando, novos símbolos vão surgindo. Às vezes a gente cria um símbolo e esquece desse símbolo, às vezes a gente cria um novo símbolo e começa a usar diariamente. Enfim, essa é uma característica muito bonita e muito interessante da nossa
nossa língua. Ela permite com que nós criemos esses símbolos o tempo todo na nossa comunicação. E quando está falando então dessa linguagem simbólica, é nesse sentido que eu quero que vocês pensem da questão do símbolo, dessa plasticidade da nossa língua, de poder fazer isso constantemente, naturalmente, sem a exigência de uma regra, inclusive. Bom, então vamos deixar bem clara essa ideia do símbolo, que é uma coisa muito comum das relações das pessoas, na forma de variação em que isso acontece constantemente. E temos que pensar uma outra coisa que também é muito comum. Ele não acontece só no contexto de fala, ele acontece no contexto de escrita, e ele acontece nos contextos midiáticos, onde é muito comum, até pela própria necessidade de comunicação rápida, de ser ágil. As pessoas muitas vezes, e o meio midiático é cheio dessas informações. O contexto da mídia, das redes sociais, da TV de forma geral, dos rádios, todos utilizam as questões dos símbolos para exemplificar, para explicar, para tornar essa comunicação mais fácil e mais abrangente. Quantas palavras muitas vezes a gente abre os nossos contextos de redes sociais, da internet, e a gente olha as palavras novas e fala assim, nossa, o que isso significa? E quando a gente vai descobrir o que aquela palavra significa, ou na verdade o que aquele símbolo significa de acordo com o contexto em que ele foi criado, às vezes até a gente descobrir o que esse símbolo significa, outros já surgiram muito rapidamente. Então hoje isso é mais natural ainda, essa criação dos símbolos, essa velocidade toda e essa dinâmica da língua em termos de comunicação, esses surgimentos dos símbolos o tempo todo, e às vezes a gente se perde de tanto que esses símbolos são criados, são atualizados, são renovados no nosso contexto, no nosso dia a dia, e às vezes a gente começa a incorporá-los na nossa fala ou na nossa escrita sem a gente perceber. Muitas vezes são símbolos em que a gente não sabe qual é o contexto em que eles foram criados. A gente só sabe quais foram os contextos em que eles foram sendo repassados e utilizados na comunicação. E a gente incorpora e começa a utilizar. Muitas vezes a gente não sabe a origem, não sabe se realmente foi criado em língua portuguesa, se existe uma tradução por trás desse símbolo, mas como eu falei, é a dinâmica, é a velocidade da comunicação, é essa dinâmica da língua que permite fazer tudo isso. Então isso é que eu quero que vocês tenham ideia com relação a essa linguagem simbólica que o Tomazelo começa a falar no início da leitura dele. Então o Tomazelo começa a falar da questão dos estudos que surgiram acerca das curiosidades sobre a linguagem, sobre o uso dos símbolos na linguagem. As investigações então acerca dessa dinâmica, de como esses símbolos estão envolvidos na nossa comunicação, começaram a surgir. E o que esses estudos queriam fazer? Primeiro eles queriam verificar como é que era essa comunicação, como é que essa comunicação ocorre, como é que ela ocorria, como é que ela ocorre, como é que são as transformações que vão acontecendo nessa comunicação. Quando a gente fala então da comunicação pelo uso dos símbolos, que é a comunicação através da linguagem simbólica, é analisar como é que é a progressão e o desenvolvimento dessa linguagem, como é que esses símbolos vão surgindo, por que eles vão surgindo, de que forma que eles vão contribuindo para essa comunicação, que é uma coisa assim tão rápida, é uma coisa tão acelerada, é uma coisa tão dinâmica. Então os estudos se voltaram para isso, para análise dessas questões do surgimento do símbolo, da comunicação através do símbolo, quais eram as competências dos falantes com relação à criação desse símbolo para a comunicação, e verificar não só como eles eram criados, mas como esses símbolos vinham sendo repassados e ao mesmo tempo adquiridos, porque nós temos isso hoje, como eu falei há pouco, nós adquirimos
símbolos, assim como nós criamos símbolos na nossa comunicação. Então, os estudos começaram a surgir para analisar exatamente essa dinâmica da língua, da criação dos símbolos, quais as competências necessárias para se criar esses símbolos, como é que a linguagem consegue fazer isso de uma forma tão única, tão exclusiva e permite isso com tanta facilidade, com tanta praticidade, ao mesmo tempo com tanta velocidade. Então os estudos começaram a querer investigar de que forma esses símbolos começaram a surgir, como eles eram adquiridos, as competências utilizadas para a criação dessa linguagem simbólica, como que toda essa linguagem simbólica colabora para a comunicação de modo geral. Esses estudos, então, começaram a ganhar força, começaram a ganhar corpo, começaram a ganhar adeptos, começaram a ganhar pessoas envolvidas em descobrir essas questões da linguagem simbólica, da comunicação por meio da linguagem simbólica, e foram, ao mesmo tempo, tomando divergências, umas pesquisas em relação às outras. E nós tivemos, então, duas grandes frentes com relação ao estudo da comunicação e da linguagem simbólica. Essas duas frentes, que são muito fortes e que têm ideias que, de certa forma, em alguns momentos se contrapõem, são os estudos relacionados às frentes estruturalistas e os estudos relacionados às frentes funcionalistas. Bom, então vamos entender um pouquinho o que era essa questão das frentes estruturalistas e o que eram as frentes funcionalistas. Quando a gente fala da questão estruturalista, é aquela que se concentra na linguagem em si. O que os estruturalistas acreditavam? Que a linguagem era um produto biológico e da parte cognitiva do ser humano. O que isso quer dizer? Que era uma característica que somente o ser humano possui, pelas suas funções neuronais, pelas suas funções cerebrais. Isso é uma característica que acontece como um processo do cérebro humano, e que isso só acontece por ser uma característica do homem, que os outros animais, os outros seres não possuem, a não ser o ser humano. Então, o objetivo era verificar, nesse aspecto estruturalista, quais eram essas funções e essas estruturas biológicas do ser humano que permitia essa comunicação e o uso dessa linguagem simbólica. Ao mesmo tempo, as questões relacionadas a esses processos cognitivos do ser humano, processos que ocorrem no cérebro e que são características exclusivas do ser humano. Então, a análise se voltava para as questões biológicas e para as questões de funcionamento cognitivo, de forma que é uma característica que o ser humano já tem, por ele já nascer assim. Então, uma característica nata que todo ser humano possui. O foco, então, era observar, por meio dessas questões biológicas e cognitivas do ser humano, como é que essa linguagem acontecia, como é que essa linguagem simbólica vem acontecendo, quais são as regras que regem essa linguagem simbólica, como é que ela é estruturada em termos de capacidade cognitiva do homem. Então, era um estudo voltado para o homem em si, para a sua capacidade funcional biológica e a sua capacidade cognitiva com relação a essa linguagem que o homem utiliza, que o homem cria, que o homem adquire, que ele incorpora, que ele adapta, mas em relação às regras, em relação às estruturas dessa linguagem simbólica. Quando a gente vai para a parte funcional, passa a ser um pouquinho diferente, que está relacionada à frente funcionalista da linguagem simbólica. A frente funcionalista já vê mais uma relação de utilização da linguagem no indivíduo e das relações que ele tem com as outras pessoas, as relações que ele cria com as outras pessoas através das experiências que ele vive no mundo. Não se trata mais, na visão estruturalista, de algo que é nato,
mas sim na função na vertente funcionalista, uma função em que você, pelo convívio com as outras pessoas, você adquire, você aprende, você desenvolve. Não se trata mais somente de uma questão biológica cognitiva, mas uma função social de relacionamento com as pessoas e das suas vivências através do mundo. O foco também permanece nas questões estruturais dessa linguagem, muito próximo com a questão estruturalista. Porém, na funcionalista, é a propriedade dessa linguagem através da convivência com as outras pessoas. Na estruturalista, são as propriedades e as estruturas dessa linguagem criadas pelo homem por si só, pela sua capacidade cognitiva. Então, essas duas frentes começaram a desenvolver estudos diferenciados, por ângulos diferenciados e, se vocês analisarem, com ideias muito divergentes com relação ao uso e criação de língua, com relação à sua parte em si, a característica nata, e a outra uma característica de comunicação, uma característica de relação com as outras pessoas. Bom, quando se fala então de uma nova vertente ou de uma pesquisa moderna, é porque, na verdade, alguns estudiosos começaram a verificar que a questão estruturalista talvez poderia ser adicionada às ideias funcionalistas para contribuir melhor nas pesquisas com relação à linguagem simbólica e ao uso dessa linguagem simbólica, que talvez uma vertente poderia complementar os estudos da outra vertente. Surgiu então a questão da teoria da aquisição cognitivo-funcional, não mais uma questão somente cognitiva, como uma característica nata do ser humano, mas uma característica que também é associada à relação em que o homem tem no mundo em que ele vive, no contexto que ele está inserido. Então, essa nova vertente e as novas pesquisas começaram a cruzar informações das duas frentes, da frente estruturalista e da frente funcionalista, acerca de novos estudos, novas pesquisas para descobrir mais informações acerca da linguagem simbólica nessa comunicação que nós temos até hoje. Bem, e o Tomazello, como um pesquisador, como um estudioso dessa nova vertente, ele começa a se interessar pelas pesquisas e apresentar então essas pesquisas no contexto em que ele considera a cognição do homem, ele não descarta essa parte cognitiva do ser humano como uma característica nata, mas ele também não descarta a característica de que o homem, né, utiliza essa linguagem simbólica por meio da relação entre as pessoas. Então ele começa a investigar essa questão da evolução da comunicação e da linguagem simbólica, não somente em termos de evolução cognitiva, como de evolução nas relações interpessoais e quais as características que estão envolvidas nessas duas evoluções, na evolução cognitiva do ser humano e na evolução das relações interpessoais do homem. E ele começa a considerar esses dois pontos como pontos de estudo, como pontos de investigação para verificar a comunicação. E ele aponta um elemento novo que as teorias anteriores não consideravam, que é a questão cultural, a transmissão cultural, o acesso à informação, como essa informação chega e como essa informação é transmitida. Então ele colocou um elemento novo que ele considerou como uma evolução cultural, de que forma os aspectos e a evolução cognitiva, bem como a evolução das relações interpessoais, tem relação direta com essa evolução cultural e que contribui diretamente para o uso da linguagem simbólica para uma comunicação eficaz. Bom, quando Tomazello propõe então
a questão das teorias, pela filogênese, pela ontogênese, e coloca a relação com a cultura, o que ele está querendo dizer é que quando ele se refere à filogênese, quando ele está falando de filogênese, ele está falando de evolução da espécie. Se vocês tomarem pela própria terminologia, a palavra filo, que em grego quer dizer raça ou quer dizer tribo, já nos leva então à questão de analisar a gênese, a origem. Então, a evolução em termos de raça, em termos de grupo, em termos de espécie. Quando ele relaciona a questão da ontogênese, ele já vai para a questão individual. Ele quer falar agora da evolução do indivíduo, diferente da filogênese, que vê a evolução da espécie. Na ontogênese, ele busca analisar a questão da evolução do indivíduo. O onto, que no grego quer dizer o ser, o indivíduo por si só. Então, ele relaciona de que forma a evolução da tribo, da raça ou da espécie está relacionada à evolução do indivíduo. De que forma, então, o desenvolvimento coletivo está relacionado ao desenvolvimento individual. E de que forma esta relação do coletivo e do individual estão interligados pela evolução da cultura, pela aquisição da cultura, pela forma como a comunicação se dá, como a linguagem acontece, como a linguagem é adquirida por meio dessa cultura. Então, se vocês voltarem à leitura, deem uma olhada com esse olhar, então, quando ele fala de filo, dessa questão da espécie, relacionada à questão individual, mas sempre numa ligação direta, o coletivo e o individual com a cultura, com a evolução da cultura. Pessoal, o texto de hoje é um texto bem mais simples, um texto que a leitura flui de uma maneira muito mais gostosa. E o principal questionamento neste segundo texto diz respeito à questão do surgimento da linguagem, dessa mesma linguagem que nós estávamos falando, da linguagem simbólica, da relação da linguagem simbólica com a comunicação, mas vai um pouquinho mais além na questão de aprofundar a origem dessa linguagem, de que forma que essa linguagem surgiu. Então, tem os estudos que vão falar da questão do surgimento da linguagem por meio do ato de fala, na comunicação oral, mas os estudos que indicam que, na verdade, não se trata da fala, do ato de se comunicar pela fala, mas pela comunicação gestual, que para alguns estudiosos é anterior ao ato de fala. A comunicação por meio dos gestos surgiu então de forma anterior e seria então a origem de comunicação, a origem do surgimento da linguagem. E durante o texto, durante a leitura do texto 2, vocês vão perceber que estudos foram feitos em âmbitos diferentes, sempre tentando levar em consideração a questão da evolução da espécie, considerando também a questão da evolução individual, levando então a reflexão sobre de que forma essa evolução ocorreu, como que foi então, como foram alguns estudos acerca de análises para investigar de que forma era a eficácia dessa comunicação então anterior à fala, de que forma essa comunicação somente pelos gestos ela era uma comunicação eficiente, e constatou-se que era em alguns momentos, mas que ela só se tornava eficiente quando existia a vocalização. Então o texto, as pesquisas, os estudos inclusive direcionam para a questão da evolução do indivíduo em termos de evolução cognitiva, mas mostra um pouquinho dos estudos relacionados à evolução da espécie e chega, na verdade, a apontar esse duelo, essa dicotomia entre qual é o primeiro ou qual deu a origem, o surgimento da linguagem. Foi a fala ou foi o gesto? E aponta, então,
a questão, né? Embora as duas vertentes fizeram pesquisas em âmbitos muito diferentes, percebe-se que o gesto é uma característica da linguagem, assim como o ato de falar, o ato de verbalizar, também é uma característica da linguagem. Os dois estão inseridos e os dois compõem o que nós chamamos de linguagem, mas não dá para afirmar que um antecede o outro e que um é mais eficaz do que o outro em termos de comunicação, em termos de uso de linguagem simbólica para comunicação. Então, como eu falei, é uma leitura muito mais simples, é uma leitura que flui de forma mais gostosa, que é a compreensão dela é sim mais fácil para vocês associarem ao texto 1. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo 1. Como eu falei, o objetivo não era a discussão na íntegra do texto 1 e do texto 2, mas explorar algumas ideias, alguns pontos bem interessantes que foram retratados em ambos os textos. E se surgirem dúvidas ou novas ideias, a sugestão é que vocês voltem ao texto, façam novas releituras acerca das ideias que foram explanadas nesses textos, para que vocês possam construir os argumentos de vocês, construir as reflexões de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, bons estudos para vocês, e nós nos encontramos no próximo vídeo. Um abraço a todos!